Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Jéssica e sou graduanda em Letras Português pelo Instituto Federal do Espírito Santo. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre as figuras de linguagem e as músicas. Nesta aula, iremos ver como as figuras de linguagem estão presentes nas músicas. Elas aparecem nos diversos estilos musicais, como no samba, no funk, no sertanejo e em outros estilos. Quando cantamos, nós nem percebemos o uso dessas figuras de linguagem, mas elas sempre são empregadas pelos autores. Ficamos tão envolvidos pelos ritmos, melodias e nem notamos a sua presença. Depois de conhecermos os diversos tipos de figuras de linguagem, podemos fazer uma leitura e perceber facilmente sua presença na letra de qualquer música. Se não, vejamos. De acordo com Mesquita e Martos, as figuras de linguagem são recursos expressivos que emprestam ao pensamento mais energia e vivacidade, que por sua vez confere à frase mais elegância e graça, e permitem ao leitor captar mais efetivamente a mensagem pretendida pelo autor. Podemos destacar como principais figuras de linguagem a antítese, prosopopeia, ironia, eufemismo, hipérbole, comparação, metáfora, catacrese, metonímia, gradação, pleonasmo, aliteração e onomatopeia. A seguir, veremos cada um deles. Bora lá? Primeira figura de linguagem, a antítese. Ela podemos verificar quando há emprego de termos com sentidos opostos, ou seja, na oposição de duas ideias, lado a lado em uma frase. Exemplo 1. Ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. Aqui percebemos o presente e o passado, que têm sentidos opostos, lado a lado em uma frase. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Outro exemplo de antítese. Guerra e paz, sentido opostos, lado a lado, buscando dar sentido que são ideias realmente opostas, né? Lado a lado em uma frase. Próxima figura de linguagem, prosopopeia. Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a serem irracionais e inanimados. Percebemos muitas vezes o uso da prosopopeia nos filmes e desenhos infantis. Exemplo, a formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Sabemos que a cigarra canta, né? Mas dançar ainda não descobrimos que ela dança. Portanto, a gente percebe aqui na frase que há o uso de uma atribuição humana a um ser irracional, né? A uma cigarra. Próxima figura, ironia. Essa a gente faz muito uso, né? Várias vezes ao dia sem nem perceber. A ironia, ela consiste na declaração do contrário do que se pensa. Em geral, com o propósito de fazer zombaria. Exemplo foi até uma música. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Tá se achando sabichão, né? O autor dessa canção. Próxima figura, eufemismo. Consiste em dizer algo desagradável por meio de palavras que abrandem o impacto causado por essa situação. Exemplo. Aquele rapaz não é legal. Ele subtraiu dinheiro. Os termos não é legal, eles buscam, né, abrandar para que o interlocutor não fale que o rapaz é ladrão, né, porque quem subtrai dinheiro é ladrão, pelo Código Penal, para dar uma amenizada, né, nesse texto, para não chamar ninguém de ladrão, o emissor fala que aquele rapaz não é legal, ele subtraiu dinheiro. Outro exemplo. Acho que não fui feliz nos exames.
Ou seja, acho que fui mal nos exames. Para dar uma suavizada, né, para não atrair, né, a nota baixa, a pessoa, o emissor fala que não fui feliz nos exames. E eu espero que caso caia nos seus exames figuras de linguagem, vocês gabaritem, tá? Por favor. E enchem de orgulho. Próxima figura de linguagem. Hipérbole. Consiste no exagero da expressão. Essa é muito usada pelas nossas mães, né? Já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Quantas vezes já não ouviu isso elas falando, né? Às vezes ela fala uma vez só com a gente e fala: menino, já te pedi isso 1 milhão de vezes, você não fez até agora. Nossas mães são craques em usar hipérbole. Outro exemplo. Quando o filme começou, voei para casa. Esse voei para casa quer dizer que ela foi muito rápido. Logo que o filme começou, ela deu tudo de si para chegar muito rápido em casa. Voou para casa. Próxima figura de linguagem. Comparação. Estabelece um termo de comparação entre dois elementos por meio de uma qualidade comum a ambos. Os dois aparecem enunciados ligados por um conectivo subordinativo. Exemplo. Ideias são como pulgas. Saltam de um para os outros, mas não mordem a todos. Comparando a ideias como pulgas, né? Porque as pulgas, elas pulam, né? De animal para animal, às vezes cai até na gente, no ser humano, né? Então, nesse sentido, né? De comparando as ideias, a pulga vai pulando, vai passando as ideias. Já a metáfora, ela relaciona dois seres, né? Por meio de uma qualidade comum atribuída a ambos. Nessa comparação, não se usa a conjunção como. Exemplo, o tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. A gente percebe que a diferença entre comparação e a metáfora é o conectivo como. Na comparação, a gente percebe ideias são como pulgas. E na metáfora, o tempo é uma cadeira. É como se fosse uma afirmação, né? A outra também é, mas a gente percebe que ela não é a comparação. Ela busca uma qualidade comum entre os dois elementos, sem o uso do conectivo subordinativo. E a metáfora, com o uso, na verdade, né? E a metáfora não faz uso dessa conjunção. Então, a principal diferença entre a metáfora e a comparação é a ausência ou a existência desse conectivo subordinativo. Próxima figura de linguagem é a catacrese. Ela dá um novo sentido a uma palavra, fazendo com que ela passe a dar nome a outro ser semelhante. Por exemplo, sentou-se no braço da poltrona para descansar, ou no braço do sofá, por exemplo. A gente sabe que móveis não têm braços, mas por se tratar daquela beiradinha, né, da poltrona do sofá, a gente fala que aquilo ali é o braço do sofá. Outro exemplo de catacrese é maçã do rosto, céu da boca. Essas palavras, elas possuem um novo sentido. Diferente, né? Porque céu é aquele que está acima da gente e tal. Céu da boca é porque é a parte superior da boca. Então, a gente percebe esses usos, né, que a gente faz no dia a dia, é a figura de linguagem catacrese. Próxima figura de linguagem, a metonímia. Consiste em substituir um termo por outro com o qual tem a relação de contiguidade ou causalidade. Ela ocorre normalmente quando substitui o nome do autor pela obra. Por exemplo, ler Miguel de Cervantes é como sonhar acordado. Ler Miguel de Cervantes, você não vai ler o autor, você vai ler as obras do autor. Outro exemplo, a fé move montanhas. Substitui o concreto pelo abstrato, né? A fé move as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, para um ser que é concreto, né, que é as nossas atitudes, os nossos pensamentos, substituiu por uma palavra abstrata, que são as montanhas, né? A fé é nesse sentido que a metonímia ocorre aqui nesse segundo exemplo. E no terceiro exemplo, a metonímia pode substituir um lugar pelos seus habitantes ou produtos. Exemplo,
Na hora mais difícil de Santa Catarina, o Brasil inteiro se uniu. Em vez de nomear cada cidadão de Santa Catarina e do Brasil que se uniu, na frase substituiu o lugar pelos seus habitantes. Aquele que eu falei anteriormente, subir para cima, descer para baixo, é a repetição de termos com o mesmo significado. Certeza absoluta, são termos que são termos pleonáticos que a gente deve evitar, né, no nosso dia a dia, nas redações que a gente for fazer, nas provas, nos exames, ok? Próxima figura de linguagem, aliteração e assonância. Consiste, respectivamente, na repetição de um fonema consonantal e na repetição de um fonema vocálico. Exemplo: na messe que enlourece, estremece, erguemece, o sol celestial, girassol esmorece, e as sentilemas de serenos sons amenos fogem fluidas, flutuindo a fina flor dos fenos. A gente percebe ali, né, a repetição do fonema vocálico, esse, ao, sol com girassol, celestial não repete, mas a menos com fenos, messe com quermesse, enlourece com estremece. E a última figura de linguagem que nós vamos estudar aqui é a onomatopeia. Ocorre quando uma palavra ou um conjunto de palavras imita um ruído ou um som. Isso a gente faz direto, né? Era tudo silêncio na seta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Esse plic, 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 plic da agulha no pano se refere à onomatopeia. A gente faz muito normalmente também com au, né, que imita o som do cachorro, minhau, mais o que? Vrum, que é o barulho do som do motor do carro. A gente faz esses sons e nem percebe, né, que tem um nome para isso. Agora nós vamos analisar algumas músicas que a gente pode encontrar as figuras de linguagem, tá? A primeira música vai ser da Nayara Azevedo, R$50. Vamos ouvir um trechinho, depois a gente vai fazer a análise dessa música, tá? Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel, é o mesmo que você me prometeu no céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer e pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Vamos para a análise. A gente pode perceber no decorrer da música o uso de outras figuras de linguagem. Mas aqui logo no comecinho a gente percebe o uso da ironia. Por exemplo, bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Quem conhece a música, a letra da música, ela conta a história de uma mulher que é traída e encontra o companheiro ou a companheira dela com uma outra pessoa. Quando uma pessoa encontra o seu companheiro atraindo, vocês acham mesmo que a pessoa vai falar que bonito? Que cena mais linda? Então a gente percebe que através do contexto, do tom de voz ou da incoerência na frase, coerência da frase e o contexto. Porque uma cena, ver a pessoa te traindo não é uma cena bonita.
A gente percebe aí que expressa o oposto do que foi dito. Percebemos então a ironia. Próxima música para análise é a música do Luan Santana, Química do Amor. Vamos ouvir? Segura na bola da mão, vai! Queria ser um peixe, mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você, espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, que é vaga pra ver. Me diga que você vai entrar na minha vida, que eu sou sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. Vamos para a análise dessa música. Só o primeiro parágrafo aí, ó. Queria ser um peixe e mergulhar no seu aquário. Queria ser a data para marcar seu calendário. Eu e você, espera para ver. A gente percebe aqui o uso da metáfora. Vamos relembrar. Metáfora é a figura de linguagem que estabelece uma relação de semelhança, de comparação, entre dois elementos de naturezas diferentes, sem a presença de conectivos ou palavras conectivas. Então aqui, se fosse, por exemplo, uma comparação, seria: queria ser um peixe, queria ser como um peixe, né? E mergulhar no seu aquário. Queria ser como a data para marcar seu calendário. Então não tem o uso do conectivo, então não é uma comparação, mas a gente percebe aqui uma relação de semelhança, né? De proximidade. A pessoa queria fazer tanto parte da vida da outra pessoa, como o peixe faz parte, né, da vida como o aquário faz parte da vida do peixe. Porque não tem como o peixe viver fora d'água. Vocês entenderam aqui a metáfora? Se não entenderam, voltam lá no começo do vídeo, a explicação da metáfora, para vocês entenderem todo esse processo de significação, ok? Próximo exemplo é uma música do Pintinho e o Pintinho Pio, do DJ Pedro Paulo. Essa vocês conhecem, hein? Lá em casa tinha um pinto, lá em casa tinha um pinto, e o pintinho pio, 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 e o pintinho pio. Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um galo, lá em casa tinha um galo, e o galo corococó, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um peru, lá em casa tinha um peru, e o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato, e o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro, e o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha corre, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Essa vocês têm que acertar, hein? Qual é a figura de linguagem que encontramos nessa música? Todinha! Isso mesmo, a onomatopeia. Desculpa, gente. Có, pio, corococó, glu glu glu, miau, au au. Onomatopeias são palavras que imitam esses sons de natureza ou de animais. Portanto, claramente, nessa música há o uso da onomatopeia. Próximo exemplo. Vitor Clay, música O Sol. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso
Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi. Vamos para a análise da música do Victor Clay. Só esses dois primeiros parágrafos aqui. O sol vê se me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Percebemos aqui o uso da prosopopeia, que é a atribuição de características humanas a seres inanimados, não humanos. Nesse caso, o sol não tem como esquecer e não tem como enriquecer. Portanto, a gente percebe claramente aqui o uso de características humanas a um ser inanimado. Portanto, podemos perceber que nesses dois parágrafos o uso da prosopopeia. Exemplo 5 e último. Barão Vermelho, por você. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você. Vamos à análise dessa música apaixonadíssima. Vamos lá, só esse primeiro trechinho aqui. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Nessa letra da música do Barão Vermelho, é possível ver que ele faria qualquer coisa, várias loucuras, por uma pessoa ou pelo seu amor. Portanto, faz uso do exagero. Ir a pé do Rio a Salvador, por exemplo, para realçar uma ideia, o tanto de amor, né, que tem pela pessoa. Nesse caso, percebemos aqui o uso da hipérbole. Ok? Agora nós vamos iniciar a resolução de alguns exercícios de fixação. Eu vou ler o enunciado, dá um tempo para vocês poderem pensar e vamos resolver logo em seguida, ok? Vamos lá. Questão 1. Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e quais foram usadas comparações. Letra A. Ele é simplesmente um deus grego. Letra B. Ele é bonito como um deus grego. Letra C. Suas palavras são doces na minha vida. Letra D. Age como um burro. Letra E. Aquele homem é um burro. Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver e a gente volta já.
Pronto? Vamos responder essa questão. Quais foram as frases que foram utilizadas metáforas? Metáforas nós temos a letra A, né? Ele é simplesmente um deus grego. A letra C, suas palavras são doces na minha vida, desculpa. E letra E, aquele homem é um burro. Comparações. Letra B, ele é bonito como um deus grego. E letra D, age como um burro. Reforçando, né, que a diferença entre comparações e as metáforas é o uso ou a ausência do conectivo como. Por exemplo, letra A e letra B. Ele é simplesmente um deus grego, metáfora. Letra B, ele é bonito como um deus grego, comparação. Para vocês visualizarem melhor. Ok? Próxima pergunta. Qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? Convide-o a retirar-se, por favor. E letra 2 não. Número 2. A testemunha faltou com a verdade. Essa vai ser mais rapidinho, né? Porque são só 2 questões para analisar. Tempinho para vocês tentarem responder. Vamos lá, tentar responder juntos. Convide-o a retirar-se, por favor. É o mesmo que dizer, mande-o embora, não é verdade? E a testemunha faltou com a verdade. Mesma coisa de dizer que a testemunha mentiu. Portanto, percebemos aqui o uso do eufemismo para suavizar o discurso. Número 1, convidar alguém a se retirar, uma forma mais amena de mandar alguém embora. Número 2, faltar com a verdade, uma forma mais branda de dizer que mentiu. Certo? Dão um jeito de mudar o mínimo para continuar dando o máximo. Percebemos aí termos antagônicos, né? Opóstomos. Mudar o mínimo mandando o máximo. Portanto, temos aí a antítese. A presença de termos com sentidos opostos, nestes casos, mínimo e máximo, é a marca característica da antítese. Bom, gente, a gente encerra a aula aqui. Agradeço a atenção de todos até agora, né? Espero de verdade que tenham compreendido as figuras de linguagem. Ok? Muito obrigada.